Oi, mundo! Aí, o cafezinho voltou. Tá até saindo fumacinha. Seguinte, antes da gente começar o vídeo, eu tenho três coisas para falar. A primeira é que eu recomendo fortemente que, se você está acompanhando aqui os vídeos do Python básico, você treine, faça, repita tudo isso que eu estou fazendo. Aliás, não só repita, teste, faça um pouco diferente, tente quebrar, tente fazer funcionar de novo. Não se preocupe que o seu computador não vai explodir, o Python não vai derreter o seu processador. Longe disso. Então, experimente, faça você mesmo, que aí com certeza você vai assimilar melhor os conceitos, ok? A segunda coisa é, você tem duas formas de fazer isso. Uma é, você pode manualmente tentar replicar tudo isso que eu estou fazendo, você vai pausando o vídeo fazendo você mesmo, ou o que você pode fazer, e que eu deveria ter avisado desde o primeiro vídeo, é que a gente tem uma página no GitHub. O Caverna Dev tem lá a sua conta no GitHub e todo o código que eu faço aqui vai ser disponibilizado lá. Então você pode ir lá, fazer o download, baixar com Git ou copiar manualmente, seja lá o que for. Se você não sabe o que é Git, não sabe usar o Git, não se preocupa. Não é o tema desse vídeo e provavelmente não vai ser o tema de alguns vídeos ainda por vir, mas tem um passo a passo muito básico, muito simples, que você pode simplesmente copiar, colar os comandinhos, que você vai conseguir baixar todo o diretório com todos os arquivos, com todos os códigos para o seu computador, sem nenhuma grande dificuldade. O link para o repositório está aqui embaixo, então é só clicar ali, vai para lá, segue o passo a passo que você vai obter o código, e aí você pode simplesmente ir mudando, brincando, fazendo do seu jeito. Beleza? E a terceira coisa é muito óbvia, é isso que você está vendo na sua tela. Eu mudei aqui a cor do meu PyCharm por um motivo muito simples. Eu não gosto desse fundo branco, a verdade é essa. Acho uma... Mas o meu setup aqui não tem uma iluminação muito boa. Então, se eu colocar a tela branca, olha a ideia que eu tive, hein? Nossa! Se eu colocar a tela com esse fundo branco, é mais luz na minha cara, fica mais fácil de ver, né? Tá mais iluminado. Só por isso, até eu arrumar alguma coisinha melhor, a gente vai ficar com esse fundo branco esquisito mesmo, chega a arder o zóio, mas beleza, vamos lá, ninguém vai morrer por causa disso, certo? Bora então hoje que a gente vai falar de comparadores lógicos. Então vamos lá, cafezinho na mão, paz no coração, comparadores lógicos, ok? O que é um comparador lógico? Ainda está um pouquinho dentro da questão matemática, certo? É aquilo que a gente conhece como maior, igual, menor, maior que, se é igual ou não a alguma coisa, se é diferente ou não de alguma coisa. Essas são comparações lógicas, quando você tenta inferir o que uma coisa é comparada a outra. Se ela é igual, se ela é maior, se ela é menor, se ela é menor ou igual, se ela é diferente, etc. Portanto, comparadores lógicos produzem resultados lógicos. E a gente já viu que o tipo de dado lógico em Python é chamado de Boolean, ou bool. O que isso quer dizer? Que o resultado de uma operação de comparação entre duas grandezas, entre dois dados, é um resultado true or false. Então a gente vai começar aqui, mesmo esquema das aulas anteriores, eu vou descomentar essa primeira parte. Aliás, rápido comentário, se você está curioso para entender como que eu comento ou descomento assim em bloco, é simples. No PyCharm, basta você selecionar a quantidade de linhas, né, as linhas que você quer comentar ou descomentar, e segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla barra. No meu caso aqui, que estou usando o Mac, é a tecla Command e a tecla barra, certo? No Windows é Ctrl barra, no Mac é o Command barra. Continuando, o que a gente quer saber aqui é, o usuário é maior de idade? Para isso eu defini uma constante, lembra do conceito de constante em Python, não é algo forçado, é apenas uma convenção, então se a variável está declarada usando apenas letras maiúsculas, convenção é, isso é uma constante, isso não deve ter seu valor alterado em nenhum momento durante o código. Certo, então eu defini a constante maioridade, que é igual a 18. Então eu criei aqui uma variável chamada maior de idade, que vai armazenar o valor resultante da comparação idade-usuário maior que maioridade. Isso aqui você tem que ler como uma pergunta. Sempre que a gente está fazendo uma comparação lógica, o que a gente está fazendo ao Python é uma pergunta. E o Python responde essa pergunta com sim ou não, true ou false. Como que a gente lê isso aqui, então? Maior idade vai armazenar o resultado da pergunta. Idade do usuário é maior que maioridade? Idade do usuário a gente já tem definido aqui em cima no topo do arquivo, que é 28, e maioridade é essa constante que está definida aqui como 18. Qual que vai ser o resultado dessa operação de comparação lógica, então? Será que 28 é maior do que 18? Bom, é óbvio que sim, vamos rodar o programa, ver qual que é o output. Esqueci de descomentar um trecho de código anterior. Errou!
Então, vamos comentar essa parte aqui, porque ela já não interessa mais. Pá, comentado. E vamos tentar rodar de novo, sem passar essa vergonha. Rodando de novo. O usuário é maior de idade? Sim ou não? True. Por que ele está imprimindo duas vezes? Porque eu nem havia me lembrado, mas eu já tinha definido aqui no topo do arquivo um maior de idade, uma variável, a mesma variável com o mesmo nome, maior de idade igual a true, certo? Bom, a gente não precisa dessa variável aqui, a gente não quer essa variável aqui, então também vou comentar e vou pela segunda vez tentar rodar isso. Mais uma vez. Meu Deus, deu erro. O que deu erro? Ah, está ótimo hoje. O cara não consegue fazer 3 minutos sem passar vergonha. Ai, que burro, dá 0 para ele. Mas beleza. Por que deu erro? Porque eu estou fazendo uma linha 85 aqui, chamando uma variável que ainda não está definida. Ela estava definida aqui na linha 5. Eu acabei de comentar a linha 5. Como eu disse num vídeo anterior, comentário significa que o Python não executa mais aquilo como um código. Então, em momento nenhum, antes de chegar à linha 85, foi definida uma variável chamada maior de idade. Na hora que eu tento imprimir isso, o Python reclama. O nome maior de idade, o nome no caso, né, uma variável com esse nome não está definido. Bom, pelo menos a gente tem a oportunidade de ver uma exceção acontecendo aqui, poder explicar, e eu passei essa cara grande aqui. Mas beleza. De novo, vamos tentar mais uma vez executar e ver qual é o resultado do código. Yay! Funcionou. Empolgante. O Python, então, primeiro realiza essa operação e armazena na variável maior de idade o resultado dessa comparação lógica. Depois ele imprime o usuário é maior de idade e o resultado deste valor. Como 28 é, de fato, maior do que 18, obviamente, o que ele imprime aqui é true. Vamos comentar? E vamos olhar agora para operações de maior e menor. Para efeitos de exemplo aqui, para o nosso caso, eu criei uma definição arbitrária. Suponha aqui que o nosso programa ele tenha isso como premissa. Se a altura de alguém for maior do que 1,70, esse alguém é considerado alto. Caso contrário, esse alguém é considerado baixo. Tirei de trás da orelha esse aqui. E quais são os comandos aqui? Aqui repare que eu não estou armazenando primeiro, fazendo a operação e armazenando numa variável. Eu já estou colocando a conta, a comparação direto no comando print. O primeiro parâmetro para o comando print é: o usuário é alto? Como a minha definição de alto é ser maior ou igual a 1,70, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Se isso aqui retornar true, vai ser imprimido true. Se não, vai ser imprimido false, certo? E o usuário é baixo? A definição, né, de acordo com a definição aqui, o usuário vai ser baixo se a altura dele for menor do que 1,70. Certo? Então, se a gente rodar esse código agora, a gente tem lá, o usuário é alto? Sim, ele é alto. Por quê? Porque a altura do usuário é 1,75. Então, de acordo com a nossa definição arbitrária do que é alto e do que é baixo aqui, ele passa no critério, portanto, 1,75 é maior ou igual a 1,70 e o usuário é, então, considerado alto. E a pergunta contrária, obviamente, é: ele é baixo? Obviamente tem que ser falso, porque se é a condição contrária, se uma foi positiva, essa aqui tem que dar negativa, certo? Se uma foi verdadeira, essa aqui tem que dar falso. E se a gente alterasse, então, o valor da altura? Vamos colocar aqui 1,69. Vamos ver o que vai acontecer? Obviamente, o resultado é alterado. O usuário é alto? Não, ele não é. A resolução da comparação altura-usuário é maior ou igual a 1,70? Não, não é maior ou igual, é menor. Então, é falso. E a resolução usuário é baixo, ou seja, a altura do usuário é menor do que 1,70? Sim, é menor. Então, portanto, verdadeiro. Voltando aqui para baixo, novamente comentando, agora a gente vai olhar para a operação de igualdade, certo? Como que a operação de igualdade é feita? Qual é o operador de igualdade? É o igual, igual. Não confundir, obviamente, com o igual, certo? Um igual apenas é quando você quer atribuir a alguma coisa um valor, atribuir a uma variável um valor. Então, se eu quero fazer a igual a 1, eu estou dizendo, Python, a variável nomeada a atribua o valor 1, certo? Agora, se eu faço a igual a 1, eu estou perguntando ao Python, Python, o valor armazenado na variável a é igual a 1? Essa é uma diferença importante, certo? Esse aqui é um operador de assignment, atribuição, e esse aqui é um operador de comparação lógica, ok? Duas coisas diferentes. Vamos deletar isso aqui?
Novamente, aqui eu já estou colocando a conta, né, a operação direto dentro como um parâmetro para a função print. Né? Isso é perfeitamente possível. Você não precisa de primeiro armazenar numa variável para depois passar para a função print. Você pode jogar já direto para a função, que o Python primeiro resolve aquilo e depois executa a função onde aquilo está sendo passado como um parâmetro. Então, aqui a pergunta é, o nome do usuário é ciclano de tal? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar ao Python se o valor que está armazenado na variável nome usuário é igual a ciclano de tal. A gente sabe que o valor que está armazenado lá, na verdade, é fulano de tal. Então, a nossa expectativa é que isso aqui resolva para falso, certo? Aliás, isso aqui resolva para falso e o valor impresso, né, na tela, como um todo aqui, seja o nome do usuário ciclano de tal, falso. Ok? Em contrapartida, já que a gente sabe que o nome do usuário é fulano de tal, é o texto, é a string fulano de tal, a gente tem a expectativa, então, que isso aqui se resolva para verdadeiro. Ok? Vamos ver, então, se é isso mesmo que vai acontecer. Tá lá. O nome do usuário é ciclano de tal? Não, não é. Isso é falso. A solução dessa comparação é falsa. Enquanto que o nome do usuário é fulano de tal, ele vai lá, olha dentro da variável nome de usuário, tem aqui o texto fulano de tal, certo? Se o texto aqui é fulano de tal, comparando com esse texto fulano de tal, isso é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, é o mesmo valor, portanto, verdadeiro. Novamente, repare que ao declarar a variável, eu fiz uma atribuição aqui, né, a ela do valor fulano de tal texto usando aspas simples, né? Pá, pá. Mas aqui embaixo, quando eu fiz essa chamada, quando eu fiz essa operação, eu comparei esse valor, o valor fulano de tal com aspas simples, com o valor fulano de tal com aspas duplas. Entenda que quando eu falo valor, eu estou querendo falar o dado. Dentro aqui do contexto de programação, não é apenas valor numérico, é aquilo que está armazenado. Então, o valor que está armazenado, o dado que está armazenado em nome de usuário, ainda que seja um texto declarado com aspas simples, o Python entende que isso é exatamente igual ao texto declarado com aspas duplas. Com aspas duplas. É a mesma coisa. Comentando, descomentando. Então, obviamente, se a gente consegue fazer uma operação de igualdade, a gente consegue fazer uma operação de desigualdade. Isso é, se a gente consegue perguntar ao Python, pedir para ele fazer uma comparação e me dizer se algo é igual a alguma coisa, eu consigo também perguntar a ele e dizer se algo é diferente de alguma coisa. Repare que isso inverte a lógica, obviamente. Então, na operação de igualdade, quando eu pergunto se algo é igual a uma coisa, o Python vai retornar true se for igual e falso se for diferente. Com a operação de desigualdade, o Python vai retornar verdadeiro ou true se for diferente e falso se for igual, ok? Então aqui a gente vai perguntar, a idade do usuário é diferente de 20 anos? O que a gente declarou lá, a idade do usuário? A gente declarou 28. Então a idade do usuário é 28 e a gente está querendo saber se ela é diferente de 20. Obviamente, o resultado esperado, previsto para isso, é verdadeiro, porque 20 é diferente de 28. Vamos ver qual é o resultado. A idade do usuário é diferente de 20 anos? Sim, a idade do usuário é diferente de 20 anos. Se eu mudar isso aqui para 28 e rodar novamente, aí a gente tem falso. Por quê? A idade do usuário é 28. Eu estou perguntando se 28 é diferente de 28. Obviamente, 28 não é diferente de 28, é igual. Mas veja bem, 28 é um número inteiro. E se eu mudar isso aqui para um número 28 ponto flutuante? E aí? Será que 28 inteiro é diferente de 28 ponto flutuante? Não, não é diferente. É óbvio que a gente sabe que 28.0 é igual a 28. Em termos de grandeza, em termos de valor, isso é a mesma grandeza, o mesmo valor. Portanto, o Python vai retornar falso para essa pergunta se 28 é diferente de 28.0. Então é isso, essa é a desigualdade, a operação de desigualdade. Só para reforçar, o operador é o ponto de exclamação com o igual, certo? No igualdade a gente tem igual, igual. Na desigualdade é o ponto de exclamação igual, ok? Tem mais algumas coisas que eu gostaria de reforçar aqui, antes de terminar esse vídeo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou comentar essa linha e vamos esquecer por enquanto essas variáveis, idade de usuário, nome de usuário que a gente vinha trabalhando até aqui para fazer algumas comparações mais diretas. Eu vou usar diretamente a função print, tá? E vou mandar comparar 28, o número, né, o inteiro, com 28, o texto. Será que, em primeiro lugar,
posso fazer isso? Será que o Python deixa essa operação acontecer? E se ele deixa, será que o resultado é verdadeiro ou falso? Eu estou perguntando ao Python. Python 28 tipo de dado inteiro é igual ao 28 tipo de dado texto, string? Qual que será que é o resultado disso? Deixa eu imprimir. É falso. A resposta para a primeira pergunta, sim, o Python permite essa operação. Os operandos não precisam de ser do mesmo tipo de dado. Assim como a gente viu anteriormente ali, em cima nós comparamos 28 inteiro com 28 ponto flutuante, foi perfeitamente possível, o Python não criou nenhum problema por causa dessa comparação, pelo fato de serem tipos de dados diferentes. Aqui, novamente, o Python não reclama, ele deixa você ir à frente com a sua comparação. Você está querendo comparar se um inteiro é igual a um texto. A resposta vai ser falsa, porque, de fato, o número 28 não é igual ao texto 28. Então, tenta entender isso, tenta colocar aí dentro da sua cabeça como que a questão do tipo de dado influencia na operação que você está fazendo. O número 28 inteiro com o número 28.0 são dois números, tipos de dados diferentes, mas faz total sentido comparar esses dois números e obter um resultado verdadeiro ou falso baseado, né, no que eles são em termos de valor, em termos de grandeza. Mas quando eu comparo o número 28 com o texto 28, isso já não tem como mais resolver para o verdadeiro. Por mais que um ser humano, ao escrever, né, no papel, em qualquer coisa, para ele está comparando duas coisas que são a mesma coisa. Mas dentro do Python, dentro de um programa, o tipo de dado importa. Quando você está falando do tipo número, o tipo número não tem como ser o tipo texto, por mais que graficamente eles representam aquilo que um ser humano interpretaria como sendo a mesma coisa, o programa, o computador, neste caso o interpretador Python, não vai interpretar como sendo a mesma coisa, ok? Entendido isso aí? Ó, tipo de dado importa, hein? Mas vamos continuar aqui, tem mais uma coisa que eu queria mostrar. Vou comentar essa linha para ela não ficar aparecendo na tela para a gente e vou fazer o seguinte. Se eu mandar imprimir na tela 1 é menor do que 2, claro que a resposta disso é verdadeiro, porque sim, 1 é menor do que 2, certo? Mas e se eu fizer 1 é menor do que 1, a resposta vai ser falso, porque 1 não é menor do que 1. 1 é igual a 1, óbvio. Até aqui todo mundo na mesma página. Mas se eu fizer 1 é menor ou igual a 1, qual que será que é a resposta disso? Verdadeiro. Porque o menor igual é isso que ele realmente significa. Ele quer saber se algo é menor ou igual a alguma coisa. Portanto, qualquer coisa que for igual a 1 ou menor do que 1, isso aqui resolveria para positivo, certo? Então, 1 é menor ou igual a 1, assim como 0 aqui também resolveria para menor ou igual a 1. Não porque 0 é igual a 1, obviamente não é, mas porque 0 é menor do que 1, certo? E o mesmo, óbvio, para qualquer outro número negativo, sem nenhum problema. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa maior do que 1, isso aqui se torna falso. Por exemplo, 1.1 vai retornar falso, obviamente, ok? Qualquer coisa maior do que 1, dentro dessa comparação aqui, retornaria falso. Claro que a lógica se inverte se a gente colocar o maior ou igual. Se eu perguntar se 1.1 é maior ou igual que 1, certo? Claro, é maior ou igual a 1. Se eu perguntar se 1.1 é maior ou igual a 1.1, é claro que também é positivo o resultado dessa operação. Se isso aqui, no entanto, for para 1.2, então aqui a gente tem falso. Na verdade, se isso aqui for para 1.00, opa, desculpa, 1.11111, isso aqui já vai para falso. Beleza, então você entendeu aqui a questão do igual, do maior igual, do menor igual, isso aí está tranquilo, está liberado, certo? Então vamos partir para um desafio um pouco menos óbvio agora. Eu vou comentar essa linha e a gente vai fazer o seguinte, até agora nossas comparações com igual, menor igual, maior igual, aqui foram meio mais com números. Mas vamos tentar comparar textos, vamos tentar comparar strings. O que será que acontece, por exemplo, se eu perguntar ao Python, será que a string A é maior do que a string B? Quero perguntar ao Python se o A é maior do que o B. Qual será que é o resultado disso? Vamos rodar. Ele deu falso. Por quê?
Por essa você não esperava. Surprise, motherfucker! O Python, ele aceita fazer essas comparações de maior, menor, maior, igual, com textos também. Claro, lembra, lá atrás a gente tentou comparar um número com um texto. Isso não vai dar certo. Se eu tentasse aqui comparar se é igual, se é diferente, por exemplo, se eu perguntar se A é maior do que 1, o que será que o Python vai responder? Ele vai dar um erro, porque aqui sequer faz sentido eu perguntar se é maior ou menor. Para alguma coisa ser maior ou menor do que outra, ela tem que fazer parte da mesma natureza, certo? Não faz sentido perguntar se um texto é maior do que um número. Faz sentido perguntar se é igual ou diferente. Porque aí, se eu perguntar se é igual, sempre vai resolver para falso, porque um texto não é igual a um número. Ou se eu perguntar se é diferente, sempre vai resolver para verdadeiro, porque um texto não é igual a um número, certo? Mas perguntar se é maior ou se é menor não faz sentido. O Python lança aqui uma exceção e fala que isso aqui não é suportado. Esse operador não é suportado entre instâncias do tipo str, string, e do tipo int, número, certo? Então, presta atenção nisso, não faz sentido. Agora, se eu quiser comparar se a letra A é maior do que a letra B, ou não vamos falar em letra, vamos falar em texto, tipo str, né? O dado do tipo str A é maior do que o dado do tipo str B, o Python resolve para falso. Por quê? Porque o Python vai respeitar uma ordem alfanumérica, certo? Alfabeticamente falando, o A ele é menor do que o B, certo? Ele vem antes, então o B tem uma posição maior do que o A no alfabeto, ok? Então é isso que está acontecendo aqui. O Python está levando a posição alfabética do texto um comparado ao outro. Se eu fizer ABC é menor do que CDE, a resposta vai ser verdadeira, porque a palavra, claro, isso aqui não é uma palavra que existe, mas a concatenação das strings A, B e C, ela tem uma posição alfabética menor do que a concatenação das strings C, D e E. O nome alfabeticamente, o nome Júlio, será que é menor ou maior do que o nome André? É claro que isso aqui vai retornar falso, porque Júlio começa com J, enquanto André começa com A. Então, A tem uma posição alfabética muito menor do que o J, que está muito mais lá na frente no alfabeto. Agora, presta atenção, lá no começo, quando eu disse que o Python está tentando fazer aqui, não é só uma comparação alfabética. Claro que aqui é alfabética, porque a gente está falando só de letras. Mas, na verdade, ela é alfanumérica. O que isso quer dizer? Se eu comparar, por exemplo, A1 com A2, será que eu posso fazer isso? Sim, posso. Mas, pô, André, você colocou número aí, você falou que não dá para misturar número com texto. Calma aí, não tem número nenhum aqui. Está entre aspas. Aspas significa texto, significa string. Então, isso aqui é a string, é o texto A1, certo? Por mais que enquanto número é um inteiro, aqui, entre aspas, ele é um texto, ele é uma string, ok? E quando eu pergunto se A1 é menor do que A2, a resposta vai ser verdadeiro, porque alfanumericamente A1 está anterior, em termos de posição, do que A2. A empata com A, certo? Mas 1 é menor do que 2, do ponto de vista alfanumérico. Se eu retirasse aqui o 1 e o 2, isso aqui retornaria falso, porque A não é menor do que A. A é igual a A, ok? Então, leve isso em consideração. Isso aqui é menos óbvio, é uma coisa um pouco mais assim escondida nas entrelinhas do Python. E é claro, você não precisa de decorar isso. De maneira nenhuma, eu estou querendo sugerir que você passe horas e horas aqui experimentando quais caracteres vão ficar sendo maiores ou menores aqui. Não faria o menor sentido ir por esse caminho. Não é para ficar de decoreba, mas testa aí, brinca aí, para você ver como que o comportamento de comparação alfanumérica do Python vai ser. Certo? Mundão, é isso, hein? Acabou o café, acabou a saliva. Por hoje já deu, ficou até um vídeo bem grande de novo, eu sei, eu estou tentando, eu sou prolixo. Eu vou melhorar, eu vou conseguir fazer vídeos mais compactos, condensando ali a informação de forma melhor. Por enquanto, é isso. Prazer ter você aqui. Subscribe, like, comenta, compartilha. Ajuda aí, dá aquela força. Valeu? Tchau!